Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamentos, publicada por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Com notas explicativas e referências cruzadas das obras padrão de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Introdução. Esta edição da Bíblia Sagrada foi preparada sob a direção da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma revisão da Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida de 1914. A edição Revista e Corrigida de 1914, de domínio público, foi utilizada como texto de origem para a presente revisão da Bíblia. Nesta edição, procurou-se preservar o espírito e a linguagem tradicional das Escrituras. Foram mantidas as características gramaticais e estilísticas, bem como alguns termos arcaicos, exceto quando se fizeram necessárias modificações que favorecessem a compreensão e a leitura do texto. A acentuação, a pontuação e a ortografia foram atualizadas. Os termos cujo significado se alterou com o passar do tempo e que atualmente têm conotações impróprias foram substituídos por outros mais adequados. Todas as modificações do conteúdo foram feitas comparando-se o texto com fontes de referência em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é uma coletânea de escritos antigos que contém registros da comunicação de Deus com seus filhos e instruções para eles. A palavra Bíblia tem origem grega e significa os livros. Embora geralmente pensemos na Bíblia Sagrada como um único livro, na verdade, trata-se de uma biblioteca divina, reunida em um único volume. A Bíblia é um testemunho do amor eterno de Deus por seus filhos e de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, verdadeiramente, Ele é o único caminho para a vida eterna e salvação. A Bíblia é composta de 66 livros e está dividida em duas partes, o Velho Testamento, os 39 livros, e o Novo Testamento, os 27 livros. Seus autores provêm de várias origens, mas todos desejavam compartilhar o plano de Deus para a redenção de seus filhos. Esse plano centraliza-se em Jesus Cristo, o Messias, a respeito de quem tanto os autores do Velho quanto do Novo Testamento prestaram testemunho. O Velho Testamento foi escrito quase inteiramente em hebraico e é composto de livros que eram aceitos como escritura pelos judeus da Terra Santa, na época do ministério mortal de Cristo. Seus escritos inspirados incluem uma história do povo escolhido de Deus, desde Adão até cerca de 400 anos antes do nascimento do Messias, em Belém. O Novo Testamento foi escrito em sua maior parte em grego e é composto de textos que contêm um registro da vida de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Também contém instruções de profetas e apóstolos para os membros da Igreja, após a ressurreição do Salvador. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma que o cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. RF 1h08. Esta edição especial contém inspirados auxílios de estudo, notas de rodapé, cabeçalhos de capítulos, referências remissivas para o guia para estudo das Escrituras, seleções da tradução de Joseph Smith e mapas e gravuras de locais bíblicos. Esses auxílios de estudo das Escrituras vão ajudá-lo a adquirir uma maior compreensão da plenitude do Evangelho eterno de Jesus Cristo. As notas de rodapé vão direcioná-lo para referências de escrituras da Bíblia, do Livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios e da Pérola de Grande Valor, que juntos constituem as obras padrão da Igreja. A Bíblia e as Escrituras modernas ou serão unidas, 2 né. 3 horas e 12 minutos, ou para que se tornem uma só.
na sua mão, ou Êxodo 37:17, declarando a uma só voz a realidade viva de Deus, o Pai eterno e seu Filho, Jesus Cristo. Ó. Velho Testamento. O primeiro livro de Moisés. Chamado Gênesis. Capítulo 1. Deus cria esta terra e seu céu e todas as formas de vida em 6 dias. Descrevem-se os atos de criação de cada dia. Deus cria o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem. Ao homem é dado domínio sobre todas as coisas e ele recebe mandamento de se multiplicar e de encher a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem a forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra relva, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu relva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.
E disse Deus: produz a terra criatura vivente conforme a sua espécie, o gado, e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e a fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, o ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil sobre a terra, em que há alma vivente, eu dei toda a erva verde para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.